Fala, brasileiros, de volta aqui, mais um episódio do Heróis Anônimos, dessa vez com ninguém mais, nada mais, nada menos que Arthur Queiroz, uma grande referência para mim aí como vendedor, como líder, como pessoa, como marido, como pai. É um prazer escutar a tua história aí. Tô ansioso para saber por que já vou dar uma palhinha, por que o próprio Flávio Augusto escreveu no livro de gratidão, o que você entregou. Foi com minha cara. Foi sorte. Foi sorte. Você deu uma Ele sorte. olhou pra mim e disse, não, vou colocar o nome dele aí. É um nome bonito, né? Nome bonito. Ou seja, o segredo é escolher o nome na hora que a Isso, pessoa exato. nasce. Quando você nascer. Já resolve. Mas, brincadeiras à parte, acho que a tua história, Arthur, com certeza, do pouco que eu conheço hoje, vou ter a oportunidade de escutar mais. Ela é muito inspiradora e a gente quer escutar como que você fez toda essa tua construção e continua fazendo, né? Não parou e tem aí bastante energia para conseguir entregar muito mais e fazer muita coisa ainda dentro da nossa atuação aí. Mas me conta, você como um líder aí nato, um vendedor nato, pessoa que forma pessoas, forma líderes, forma comerciais, você já nasceu com essa habilidade comercial? Como é que era você ali na tua primeira profissão? Você já entrou na área comercial, já procurou isso ou comercial te procurou? Me conta um pouquinho dessa história aí. Vou ter que falar isso, vou ter que falar aqui. Boa noite, galera, boa noite. É um prazer imenso aqui estar nesse projeto aí. Obrigado, Pedro. Acredito demais nesse formato, como o Pedro falou, com outros entrevistados também, que de passar aqui e inspirar outras pessoas. O principal objetivo, segundo o relato dele, segundo o coração que eu conheço também desse senhor, é que realmente a gente desperte ali, através de histórias de superação, que a gente consiga inspirar, heróis, empreendedores, vamos chamar assim, heróis fazedores. Ao final de contas, todos somos heróis em algum momento da nossa vida, E olha só que não somos anônimos, Porque para nossas filhas, para minhas filhas eu não sou anônimo, para minha esposa eu não sou anônimo. Isso é bem presente. Bem presente. Então, o objetivo principal é realmente você entender que qualquer história, projeto mais maluco que você tenha, mais louco que você tenha, creia-me, se você está vivo, você pode realizar. Se você está vivo, você pode. Qualquer limitação que você tenha. A limitação, ela não consegue bater de frente com um sonho bem resolvido, com um projeto bem resolvido. A limitação, ela vai ceder a um sonho e um projeto forte e consistente. Então sonha mesmo e que esse teu sonho inspire outras pessoas. Então, queria agradecer, Pedrão, por esse convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Se eu nasci, Qual foi a pergunta? Se eu nasci já com essa... Já nasceu com essa habilidade comercial, desenvoltura na comunicação. Ok, então vamos lá, gente. Vamos começar um pouquinho falando disso daí, dessa limitação e dessas perguntas que seguramente muitos se fazem, se tem habilidade, se tem que nascer com habilidade de vendas ou habilidade da comunicação, E isso é um trauma que alguns empreendedores, porque definitivamente quem sabe vender, quem desenvolve essa habilidade, sabe vender em alta performance e desenvolve ainda mais a habilidade de multiplicar essas pessoas, seguramente a coragem dessa pessoa de empreender é mais forte, é mais sólida. Mas não, respondendo, não. Não é que eu tinha alguma tendência para essa habilidade, Pedro. Eu era dentro de digamos assim, uma fila de 1.000 pessoas, eu seguramente estava em número 2.000. Ou seja, minha habilidade não era de vendas, minha habilidade de lidar com pessoas, de conviver, era zero.
Quem diria, hein? Zero. Quando eu falo zero, é traumático. Eu tive traumas. Com pessoas. Com pessoas, traumas. Preferia lidar com coisas. Com coisas, não. Prefiro fazer qualquer coisa. Ó, pra você ter ideia, um dos maiores traumas, é pra falar tudo aqui? Ué. Tá. Então eu vou falar, tá? Abre o coração. Eu vou abrir o coração. Ó, um dos maiores traumas ali, que eu tive primeiro contato ali com pessoas ali, foi a infeliz Feira de Ciência. Foi a experiência, né, que me mandaram ali explicar o que era o sistema digestivo para as amigas da minha mãe, cara. Então, esse era a tua primeira missão? Minha primeira missão que eu disse, cara, tremiam, nossa senhora. Enquanto eu vi ali os alunos mais comunicativos, aqueles mais bagunceiros, os mais extrovertidos, explicando, ria, meu irmão, pra mim aquilo dali era morte. Falar alguma coisa, me comunicar com alguém, era simplesmente surreal. Eu vou te dizer aqui, claro, pra você ter ideia. Pra vocês entenderem. Que tão forte é isso. Eu vou fazer essa pergunta, mas né, talvez eu vou dar essa devolutura. Você pegou alguém na escola? Você ficou com alguém? Sim. Tá, eu não. De tão qual que era a tua Só pra você ter, eu não fiquei com ninguém na escola. Mas eu tive a outra oportunidade na faculdade. Você pegou alguém na faculdade? Sim. Eu não. Aí eu já te resumo tudo. Eu não fiquei com nenhuma menina, nem menino, tá? Não fiquei com nenhum, não peguei ninguém. Não rolou nada. Nada. Nem na escola, nem na faculdade. Só chupando o dedo. Não, só. Então, e olha que, né, alguma abençoada, né, dava alguma ideia pra mim, mas como meu nível de timidez era sobrenatural. E por que você aceitou um trabalho de vendas, então? Você não sabia que era... Então, cara, eu vou te falar. Bom, a primeira venda, eu não sei se pode se falar isso aqui, não sei se vão me prender, tá? Vou falar. Eu era ali estagiário da Caixa Econômica Federal, trabalho ali 100%, né, administrativo, bacana ali, não me envolvia com pessoas, entendeu? Eu tava com 17 para 18 anos, enfim, não tinha esse entendimento de hoje, morava no Recife. E surgiu a oportunidade de vender um produto ali para a Caixa Econômica, né, cara? Então, o primeiro contato que eu tive, não precisei de muito esforço, mas gostei do sentimento de vender, da sensação de vender, da conquista de vender, e obviamente também gostei de ganhar o comissionamento. Então aquilo dali para mim já te despertou. Me despertou. Não sugiro, não aconselho a ninguém esse produto, né? Não aconselho a ninguém, era lança perfumes pro carnaval, entendeu? Lá em Recife fazia assim, mas eu mais ou menos sentia, mas também não me despertou. O produto era quase tirar pedido. Era um tirador de pedido. Ah, eu quero isso. Beleza, mas tá eu gostei daquele exercício de vender e ser comissionado. Foi a primeira, mas até aí não foi o que me impulsionou, né? E aí depois de alguns anos, aí eu tive a oportunidade de atender um anúncio no jornal, que óbvio que o anúncio não dizia que era para vendedores. Tinha todo um script bonito ali, uma narrativa. Nossa, era ali, ó, selecionamos, né, executivos para um plano de carreira. Naquela época eu não usava esse termo que hoje é muito usado hoje, copyright. Não, tinha um copyright. Os caras já eram um copyright ali, então selecionamos, né, executivos para um plano. Ah, cara, aquilo foi sedutor ali para mim. Você falou, eu que tava ali com os, né, tava na faculdade, traumatizado também, já não pegar ninguém. Então eu olhei aquilo dali e falei, cara, vou lá. Faz sentido pra mim. Faz sentido. E aí participei de um treinamento, né? De uma pessoa muito querida ali, muito apaixonada pelo... E o treinamento era
muito envolvente, onde ele não começou a falar de vendas, na verdade. Se aquele treinamento tivesse falado para mim que era para vender alguma coisa, seguramente eu não teria continuado. Olha só. Já existia, hoje ainda existe, né, gente? Um trauma ali da família, já existia ali um preconceito, né? Imagina há 25 anos atrás você falar que era vendedor. Aí que era mais intenso mesmo. Cara, o preconceito era tão grande, você já deve ter passado por isso, ou visto, que era assim, né? Quando a nossa mãe estava procurando um emprego com as amigas, né? O que é que ela falava ali, né, cara? Ela dizia, cara, você tem algum emprego, meu filho? Pode ser até de vendedor. Ou seja, qualquer coisa. Qualquer coisa, até de vendedor pode. Então, mas eu fui envolvido naquele treinamento. Ali eu conheci, antes de conhecer a venda, eu conheci uma mentalidade, já apresentada, uma mentalidade de vitória, né? Foi todo um preparo ali para me apresentar algo que eu não conhecia, que existia uma maneira de vencer através de uma fortaleza mental. Isso me chamou a atenção. Em outras palavras, hoje foi bacana a reunião de motivação, né? Então eu voltava para o outro dia do treinamento, porque estava bacana. Tava bacana. Né? Não, se me falavam que eu ia tomar 50, 100, 150 nãos, é óbvio que eu não tinha ficado. Mas primeiro dia bacana, pô, que legal, grupinho bacana, segundo dia voltei, terceiro dia, quarto dia, né, foi revelado. O que era atividade de fato? Foi revelado que, cara, que era para vender curso de inglês. Curso de inglês. Ali eu te confesso ali que foi aquele balde de água fria. Balde de água fria. Achei que ia ficar atrás do computador. Exatamente. Eu pensei isso mesmo. Achei que cara. o executivo fazia isso. Isso, né? Cara, não, é para vender curso de inglês na rua e ligar do orelhão. De terno. De terno Já em trabalhava Recife. de terno Não, que é isso. Primeiro que não tinha gravata, né? Você tive que conseguir uma gravata emprestada. Não, mas a atividade na empresa era de ser exato. E todo mundo bonitinho. Eu gostei daquilo, mas na rua? Debaixo do orelhão, no sol? Debaixo do orelhão, né? Ali na praia de Boa Viagem, ou no centro da cidade do Recife, pegar o telefone e ficar, né, 5 horas em pé. Não sei se vocês conhecem, o orelhão era em pé. Chegava gente depois atrás da fila? Ficava e xingava. Aquilo não era sedutor, nem glamouroso. Nem glamouroso. E a empresa te dava as fichas pra você ligar? Óbvio que não. Não tinha ficha, não tinha carteira de trabalho, ajuda de custo, não tinha nada. Absolutamente nada. É tudo tendencioso para não acontecer aquilo. E, obviamente, eu tive aquilo ali e a tendência de eu voltar para um outro dia ali foi quase zero, cara. Foi quase zero. Voltei pelo ambiente, por isso que eu costumo falar que o ambiente faz tanta diferença. Eu voltei pelo ambiente e eu tive ali, né, alguns anjos ali que me falaram, cara, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas o medo, o temor, a tremedeira. Primeiro exercício ali de prospecção que eu fiz ali, pegar o orelhão, que alguém entrasse em contato, essa daí foi surreal isso daí. Não sei se você conhece essa passagem, né? A minha primeira ligação ali, eu fiz a ligação ali né? Eu já estava tão acostumado que o cara ligasse e falasse, tá, você, né? Do meu jeito ali. Não, tô te ligando ali, ofereceu um curso de inglês, eu já estava tão viciado que o cara falasse, não, quero não. Eu tava feliz que me falava que não. Por quê? Porque eu disse, cara, é um sinal para eu não fazer isso. Para desistir. Mas... E aí, um infeliz... Falou sim. Você falou, agora essa parte eu não sei mais. Aí essa parte eu não sabia. O que é que eu fiz? Quando o cara falou sim, eu desliguei. Simplesmente desliguei. E o cara falou sim. E aí, eu tava tremendo, eu tremia. Cara, aí, né? Como foi esse procedimento ali? Tive a ajuda de alguém, então é importante isso. Tive a ajuda de alguém ali do meu lado para superar
essa barreira, teve muito preconceito e tudo, mas o que me chamou mais a atenção, o que fez você seguir, né? Continuar ali nesse ambiente, foi o apoio das pessoas que estavam lá. Isso foi crucial. A entrega daquelas pessoas em me ensinar, em que eu podia superar aquilo. E claro, como era desafiante, eu sabia que aquilo dali ia trazer muitos benefícios, né, para a minha vida e para a minha superação. E aí consegui ali fazer a primeira venda, delirante, obviamente, inesquecível, inesquecível de verdade. Ali a minha primeira venda foi para um amigo, né? Os amigos se matriculam. Você vende para os amigos também, tá? Tem que romper essa barreira aí dos amigos. Inclusive são os primeiros clientes. São os primeiros clientes, aí peguei as indicações, fui ali. O principal, Pedro, é que me entregaram já naquela época um processo de venda claro. Eles já estava dentro do script. Exato. Como é o copyright? Tá? Eles me entregaram, isso me deu mais segurança. Legal. E você ficou quanto tempo como vendedor ali? Como vendedor, lá em Recife, foram 4 meses até passar de vendedor para gerente comercial. Né? Você teve um upgrade rápido. Foi rápido. Foi intenso, foi rápido. Né? Foi rápido, foi intenso. E aí eu comecei a entender ali esse universo ali das vendas, e a partir dali já tive um grande desafio, que foi sair da cidade do Recife, né, para gerenciar uma outra cidade, foi Fortaleza, né, já gerenciar pessoas, já multiplicar isso. Cheguei em Fortaleza, vendi pra caramba também, já na rua lá, já estava muito seguro. Formei um monte de gerentes ali comerciais também, e depois tive o convite, né, para já liderar outro país. Sem falar o idioma, era uma barreira ali, o desafio também. E aí fui convidado para Colômbia. Para abrir uma estrutura comercial lá e abrir uma franquia dessa empresa, de inglês na Colômbia, sem falar o idioma. Mas aí eu vi aquela oportunidade, E você foi? Fui embora. Lá eu aprendo a falar espanhol. Com 23, 24 anos, enfim, corajoso. Fui lá, e aí passei pela Colômbia, e enfim, depois Colômbia, depois Peru, México, alguns países ali, como diretor internacional desses países, vendendo, né, batendo recorde. Aí sim, depois de tudo isso, vivi bastante ali nesse universo, que é um universo de frustrações. Não pode ser, é um universo, né, de Quais são as etapas de frustração? Porque eu acho que a primeira é quando você vence os primeiros nãos, né? Que é não, você vence ali. Depois eu imagino que para você entrar nesse papel de liderança, de formar pessoas, é um desafio muito grande também. Muito grande. A frustração vem, Pedro, isso é muito importante, porque você começa a se garantir demais. Olha só o que eu vou te falar. Você começa a se garantir o quê? Você começa a ser muito talentoso para aquele negócio, e você começa a acreditar que não precisa mais do esforço do início. E aí dá uma afrouxada. E o resultado não vem. Você acredita, já sou talentoso, não preciso me esforçar tanto. E isso é uma armadilha, quando você desenvolve talento, que eu desenvolvi know-how, e não usa o esforço do início, isso é uma grande armadilha que não te gera resultado e te frustra. Então, se eu posso dar uma orientação, você que está se desenvolvendo, una o talento que você tem com um esforço inicial. E aí me frustrei ali por conta exatamente disso. E aí tomei uma decisão, depois de ter viajado, rentabilizei pra caramba com esse negócio. Enfim, desfrutei ali em vários países. E aí, com a frustração, tomei uma decisão. 2 decisões. Primeiro, não quero mais vender. Mas calma aí, essa frustração veio de quê? Da falta de resultado, enfim. Você foi, saiu, viajou. Viajei, produzi pra caramba, vendi pra caramba. Em determinado momento eu me esforcei menos. Entendi.
Então, quer dizer, você dedicava muita energia no começo, porque você tinha pouca habilidade, pouca técnica. Exatamente. E aí essa muita dedicação de energia te permitiu que você tivesse muita técnica, e aí você chegou no momento de alta produtividade. Exato. E aí quando você estava na alta produtividade, você falou, agora eu sou bom, agora eu posso tirar a energia porque eu tenho muita técnica. Exato. Agora eu sou Romário. Agora eu sou Romário. Exato. E aí voltou a cair a produção. Exato. E aí foi quando você... Só que hoje você fala isso com clareza, mas na época você não havia identificado que o gargalo era esse, que era a falta de energia. Exato. E aí você falou, não, desisti, não quero mais vender. Aí você falou, e o que me fez muita diferença é que eu não tive naquele momento, não tinha um líder para me confrontar da maneira que eu precisava. Então, eu me senti só. Por isso que é tão importante. Eu me senti só. Não tinha alguém para falar, será que eu não entendi? Analisar de fora onde que estavam os gargalos para você conseguir potencializar. Não tive esse cara naquele momento. E aí desisti. Desistiu de vender. Desisti de vender, muito menos curso de inglês. Muito menos curso de inglês. Olha só que perigo. Eu desisti daquilo que tinha me levado às minhas maiores superações, a superar meus traumas, a superar meus maus hábitos, a me fortalecer com caráter. Eu tinha desistido. Olha que egoísta eu fui. Olha que nível de egoísmo é o ser humano. Eu desisti daquilo que me impulsionou a chegar naquele lugar. Mas se você desistiu de vender, inclusive, curso de inglês, como é que você foi parar depois na Wise Up? Ah, olha só, cara. Olha só. Como é que... Essa é boa. E aí, querem saber dessa aí? Desisti, cara. Porque você trabalhava numa outra empresa que não era o Wise Up. Não era o Wise Up. Aí quando você desistiu, você falou, não vou vender inglês, e foi... Isso, eu fui embora, voltei do exterior, fui pra minha cidade do Recife, entendeu? Fiquei lá ali, né, cozinhando ali, sem querer, querendo algum trabalho administrativo. Ficou abraçando a árvore lá. Isso, fiquei abraçando. Eu queria algum de trabalho, minha mãe ela até se moveu, a bichinha ali. Foi um tempo rápido, um tempo sabático ali, triste. Não quero mais não, papá, não, algumas propostas. Não quero mais nada. E surgiu a oportunidade de vir para Brasília, um outro tema ali, pessoal, não tinha nada a ver, vir para Brasília. Não conhecia Brasília. Esse é um outro papo ali, mas vim para Brasília, é importante essa passagem. E aí aqui em Brasília comecei a peinar. Comecei a passar. E eu tô falando, Pedro, gente, senhores, de momento de glória. Quando eu digo momento de glória, para vocês entenderem ali, no auge dos meus 23 anos, Pedro, através do gerente comercial, com 23 anos, eu já ganhava, na época, $10 mil por mês. Naquela época? Naquela época. $10 mil por mês. Imagina quanta estupidez você faz. Você hoje como o que um moleque de 23 anos ganhando $10 mil, solteiro em Fortaleza e sem um conselheiro para te orientar faz? Rasga dinheiro, faz sua besteira. Rasga dinheiro. Um ano que eu ganhei não sei quantos $1.000 e simplesmente rasguei. Porém, já tinha desenvolvido essa habilidade, essa habilidade. Isso eu sabia que eu tinha. Mesmo sendo ingrato, fui ingrato com isso, mas eu sabia que eu tinha. O meu nível de gratidão foi forte naquilo. Então não queria mais isso, vim para Brasília, acreditando ali no meu know-how de gerente, comecei a buscar empregos aqui em Brasília. Olha só, por que para Brasília? Cara, é porque uma menina me chamou para vir, entendeu? Entendi. Uma menina me chamou para vir, o pessoal me chamou para vir conhecer Brasília, eu vim. E aí comecei a distribuir currículos aí, em alguns lugares aí, nos girafas da vida, para ser gerente ali de suporte, enfim. Fazer alguma coisa. E aí comecei a não conseguir emprego. Eu comecei a não conseguir emprego. E aquele dinheiro que eu tinha, sem querer, eu tinha juntado, não era nada organizado, sem querer eu juntei aquele dinheiro. Ele foi acabando. Foi acabando. E aí me apertei ali, eu sei, caracas. Aí papai do céu moveu. E eu vi um outro anúncio no jornal, só que eu já estava calejado.
Você já imaginava? Eu já sei o que é isso. Mas como a situação apertou, você aceitou. Eu disse, cara, eu vou lá. Porque isso eu sei fazer. Eu sei fazer. Você não já queria. O COP, você falou dessa isso, vez. Exato. Eu já conheci o COP, mas eu sei fazer. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o franqueado na época, né, que ele estava iniciando também, o Wise Up aqui. Aí conheci o cara, falei um pouco da minha história e ele falou ali, soltou, não, cara, essa empresa é diferente. Tô falando de um Wise Up com 30 franquias. Tô falando de um Flávio Augusto só rico. Ele só era rico, né? E aí, não, você tem que conhecer esse cara. Sim, é tudo igual. É tudo igual. E olha a diferença que fez. Eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Conheci esse Flávio Augusto da Silva. O jovem Flávio. Conheci aí eu olhei aquele cara falando e eu vi o que ele tinha feito através de princípios e propósitos sólidos. Ele tinha desenvolvido também toda aquela habilidade, porém levado isso para aquela empresa. E isso foi o que me chamou mais atenção. Aquele cara era diferenciado. E eu lembro que eu fiquei olhando para ele ali, toda essa reunião, disse, cara, tô falando de um Flávio, não esse Flávio intocável ali, não intocável, né? Mas esse cara que é hoje um exemplo. Eu disse, nossa, cara, aquilo me seduziu. Novamente, eu senti aquela vontade de fazer por ele, por aqueles princípios, por aqueles propósitos. Aquilo reativou em mim uma chama que estava completamente... Ele conseguiu ativar em mim aquela chama, cara. E aí, voltei para Brasília, decidido a arregaçar ali na franquia da Wise Up. E aí, dali foi convidado para o Flávio para ir para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, arregacei também na escola que era dele. E aí você voltou a juntar a habilidade com a intensidade. Com o esforço, exatamente. Aí eu entendi, e aí o esforço que eu fiz foi diferenciado. E aí comecei a formar muitos líderes comercial, muitos líderes, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Comecei a... É engraçado, Arthur, um parênteses, porque eu que lido com vários empresários e conheço vários empresários, geralmente o empresário, ele tem essa dedicação no começo de querer entregar o máximo porque ele consegue ver que ali na frente ele vai colher um fruto. E o fruto, naturalmente, é um fruto financeiro que isso vai permitir uma tranquilidade, um sossego ali, né? E hoje eu que caminho contigo e com o Mário, que é um mentor seu e meu também, enfim. E a gente começa a ver outra perspectiva, que é você entregar a intensidade, mas não com a perspectiva de parar, mas constantemente estar entregando intensidade, porque essa é a finalidade, é você ter intensidade para constantemente entregar. A gente estava falando disso agora antes. Antes a gente tá falando, estamos agora chegando no mês de outubro e eu já sinto uma atmosfera de muita gente ali que empreende, ou os que não empreendem nem falar, mas os que empreendem já respirando ali. Vou esperar o final do ano terminar. Já está, vamos ver, desculpa, o que vai acontecer em 2023, essa armadilha ali. Quando você está nisso, nessa paixão, você diz, cara, vou fazer esse trimestre melhor ainda do que o que eu fiz até o começo. E aí, resumindo ali, fiz uma entrega sensacional, uma passagem linda ali no Rio de Janeiro, aí ganhei muito a confiança do Flávio, né? Até então, não tinha uma relação tão profunda já com o Mário, e aí recebi o convite, olha só, de abrir a marca, de fincar a bandeira da Wise Up em Buenos Aires, na Argentina, cara. Quer dizer, a atividade que você tinha feito na outra empresa, que era ir para fora do Brasil, dentro da Wise Up, você fez também. Exatamente. Aí estava muito confortável, que era com o Flávio, com quem que era aquele cara, e aí tive a oportunidade... Já falava espanhol? Já falava espanhol, depois de ter treinado muito, e aí fui abrir ali a Argentina, uma passagem dura, difícil também, o mercado bem duro ali, mas eu já tinha aquela premissa, tenho que me esforçar muito mais
do que me esforcei quando comecei. Eu já tinha isso. E isso dali... Não posso contar só com a técnica. Exato, não posso contar com essa técnica. Eu estava muito, né? Tomei posse daquilo ali. Eu disse, não, isso daqui eu sei como é. E aí bati cabeça, mas o esforço superou mais uma vez o talento. Né? Revelei algumas pessoas dentro de líderes comerciais, mais gente formada ali de líder comercial, né? E óbvio, né? Tive a oportunidade de revelar o melhor investimento que eu tive na minha vida, a melhor líder comercial, que atendi ela como um trainee, como vendedora ali, e depois de 7 meses, né, a gente decidiu ter um relacionamento ainda mais intenso. Né? Você fez esse treinamento bem feito, né? Fiz um treinamento completo, todas as etapas do treinamento completas, né? E hoje essas etapas do treinamento gerou ali um relacionamento aí com minha esposa argentina e 2 filhotas maravilhosas. Foi ali e a gente também venceu na Argentina. Vencemos também. Aí você importou ela para o Brasil. Importei, voltamos para Brasília novamente. E aí foi aquela explosão da WiseUp em Brasília. Aí a gente bombou em Brasília. Você lembra? Vocês abriram um monte de franquias aqui Muitas franquias, Eu fui franqueado, diretor comercial, conduzi várias frentes comerciais a nível... E aí como é que foi assim para você? Porque você estava nesse momento, vocês estavam desenvolvendo, crescendo, fazendo o negócio acontecer, abrindo franquia. E aí imagino que veio a notícia que o Flávio vai vender para o Grupo Abril o WiseUp. Como é que foi? Eita! Quando a gente teve o anúncio ali, sim? Eu acho que deu 3, 4 dias, a gente pegou um voo. Não sei se a gente pegou o voo ou trouxe, não, a gente trouxe o Mário Magalhães aqui para Brasília para informar que a gente estava saindo. Falou, eu não vou seguir. Ó, Flávio tá saindo, a gente vai sair, cara. A gente queria te informar que eu não vou ficar, não. Você vê, uma operação do tamanho que já era a WiseUp. Já era. A referência do líder, como era grande, a ponto como de era forte. Como essa cultura de liderança faz diferença em qualquer negócio, senhores. E, obviamente, né, aprender a vender com essa cultura. E aí a gente falou, o Mário pediu ali, fica aí um tempo mais. Né, estava sendo comprada, a operação foi com a Abril Educação. Fica aí, eles vão precisar de vocês ali, né? Vai precisar de você, Arthur, do teu know-how. Tá bom, Mário. Estou pedindo o Mário, fiz, não me arrependi ali, mas a gente bateu muita cabeça ali. Era uma empresa de capital aberta, com outra cultura. E depois de 3 anos, acho que vocês sabem o que aconteceu. Naquele momento, o Flávio vendeu por quase R$1 bilhão. E depois de 3 anos, recomprou por 398 milhões a pechincha, de reais. Exatamente. E aí eu estava lá na operação, eu era a cúpula da Abril Educação. Quando o Flávio retornou, ele selecionou 10 pessoas para reconstruir. O WiseUp estava num momento muito delicado. Ele selecionou 10 pessoas para reconstrução. Tive a honra de ser selecionado pelo Flávio. Foi um ano muito intenso para recuperar a WiseUp. Foi muito trabalho diretamente com o Flávio e a gente conseguiu recuperar. Fomos brindados, né? Honrados ainda mais com a surpresa que ele fez ali no livro Geração de Valor. Ele fez um agradecimento àquelas 10 pessoas que estão no Geração de Valor 3, agradecendo o empenho, a dedicação, né, daquilo dali. Aí eu tinha pensado que aquilo era a coisa mais difícil que eu tinha feito. Né? Até chegar o momento que eu e meu sócio, na época, a gente decidiu, a gente estava voando, por isso que eu digo para vocês, quando tomem decisões, não tome decisões quando estão maus. Não tome decisões pelas circunstâncias mais. Tome decisões, Pedro, quando você está muito bem. Abra mão. Se é para abrir mão de alguma coisa, abra quando você está bem pra caramba. Porque vai ser outra decisão mais consciente e mais sólida. Então toma a decisão. Eu estava bem, eu estava bem pra caramba, estava bem ali conduzido, bem com o Flávio, bem com as franquias, bem como diretor comercial, enfim. E aí eu tomei a decisão de montar minha própria marca. Aqui em Brasília. Obviamente com o aval do Flávio.
né? E aí me surpreendeu alguns comportamentos ainda mais desse cara aí, né, cara? Porque você chegou pra ele, basicamente você chegou pra ele e falou, Flávio, o negócio é o seguinte, eu sou... tenho franqueado aí, tem algumas franquias tuas, mas eu tô querendo te avisar que eu vou sair pra abrir... Exato. Pra virar teu concorrente. Exato. Basicamente foi isso, exatamente. Em vez de franqueado, eu vou virar teu concorrente. Isso. E além disso, eu queria tua bênção. eu queria tua concorrente. Traduzindo foi isso. Traduzindo foi isso. E, cara, aí você diz, por que esse cara tá onde tá, né, o Flávio? Porque pelos atos, comportamentos, por essa cultura, por essa liberdade. Não é que ele só me liberou, não. Ele investiu ali em Orlando 5 horas para me orientar tudo o que ele tinha feito de errado no início da WhatsApp, cara. Ou seja, aquela orientação foi crucial. Te acelerou alguns anos. Me acelerou alguns anos. Tanto é que no primeiro ano da nossa empresa, a gente abriu 4 franquias. Já largou? Já no primeiro ano a gente já foi melhor do que ele no primeiro ano, entendeu? A gente já superou ele no primeiro ano. Eu lembrei agora, eu tive a oportunidade de participar de um treinamento do Mário Magalhães. Para quem não sabe, o Mário ele é a referência de liderança para o próprio Flávio. Ele foi o líder do Flávio na escola que o Flávio trabalhou antes de abrir o WhatsApp, enfim. E aí ele estava comentando algumas habilidades, algumas visões que o empreendedor tem que ter. E que é falado no mercado de uma forma e que ele acredita de forma diferente. Uma dessas visões é a visão do reter talentos. Que ele fala o seguinte, reter talentos não é uma coisa positiva. O segredo é você liberar talentos. Você tem que trazer a pessoa, formar ela. E a tua visão é que você quer formar que ela seja tão boa para que ela possa sair para empreender. E na verdade o teu negócio ele vira uma operação de formação de talento. Exato. E aí naturalmente, é óbvio, grande parte das pessoas vão entender que dentro de uma cultura como essa é o melhor local para a pessoa se desenvolver. Então ela não vai querer sair de lá nunca porque ela sabe que vai viver um constante desenvolvimento eterno. E se sair, tá lindo. Tá lindo. Fez ali era o propósito. Era o propósito. Exatamente. Então de alguma forma o Flávio cumpriu o propósito dele. O propósito dele, cara. Foi sensacional. E ainda deve ter te apertado. Se voltar, pior, aí eu vou pagar sapo. Eu lembro que ele falou, você tá seguro disso? Eu falei, óbvio que não, cara. Óbvio que não, mas a gente vai fazer. Foi lindo a passagem. E aí, obviamente, para todos nós empresários. Isso foi que ano? 2017 para 2018. 2018. 2 anos intensos ali vivendo. 2018, saiu da Operação WhatsApp, abriu a tua própria operação, a tua própria franqueadora. De franqueado para franqueador. Abriu 4, 5 franquias? 4 franquias, vendemos outras, já está com outras vendidas. Processo intenso de expansão, 2017, 18, 19. E aí veio 2020... Não desviou. Porque as tuas escolas você já estava preparado. 100% tudo online, operação online. Nada online. Absolutamente nada online. Tudo presencial. Olha só, não tive a visão que o Flávio já estava tendo. Olha como faz a diferença a visão. Não, que online que é? Não tive essa visão. Era 100% presencial. E a gente não resistiu. Olha como é que o time é importante. O time. Então, quebrou a empresa? A empresa quebrou. Quebrou. A empresa quebrou. Isso aqui não. Então, se você tem um negócio e quebrou, isso daqui não pode quebrar. Se você sabe muito bem o que fazer e tem a disposição de quê? De recomeçar. De recomeçar, de reconstruir. Eu pensei que eu tinha vivido momentos difíceis, até a pandemia, até entender, cara, será que eu vou ter a disposição da reconstrução? Então você que já construiu, não pague o preço para reconstruir. Se antecipe, porque talvez você não tenha a disposição da reconstrução. Graças a Deus, meu vínculo ali com Deus estava mais íntimo. Conheci pessoas que me inspiraram e veio muitas revelações, e uma das pessoas que até me emociona aqui
cruciais ali para essa retomada, para nascer a minha outra empresa, que foi quando a gente se voltou a se conhecer ali, foi o Mário Magalhães e o chamado que ele me fez ali naquele determinado momento para vender um curso que não era meu, mas para ativar nossa mente com aquele curso que ele me deu naquela época ali, o WhatsApp Online. A gente também trabalhou que nem uns malucos, formou muitos líderes. Saiu da tua operação falido, voltou a vender o WhatsApp Online. Voltei, orgulho zero. Necessidade faz o sábio aí, exato. Aí a intensidade com a relação com o Mário começou de uma maneira, cara, e hoje eu faço questão de não dar nenhum passo sem a visão e o conselho desse gigante que é, para mim, a cabeça mais brilhante ali a nível de liderança, cultura de liderança, formação de pessoas, entendimento de pessoas. Eu tenho essa oportunidade de caminhar com ele e outras pessoas, né, no equilíbrio ali forte. E aí nasceu a Samar. Para você, nasceu a Samar. Por quê? Porque naquele movimento da pandemia a gente viu muitas empresas quebrando. E olha que louco isso. A minha sócia estratégica, né, esposa, tudo ali, ela já me falava. Mas eu não queria desfocar. Cara, isso que você tem, a gente tem que levar para o mundo, para outros negócios. Samanta, não me enche o saco, não, agora não. Olha, e ela sempre tocava, você tem que investir. Tem muita gente precisando disso. Teve que vir a pandemia, por isso que eu digo que foi revelador, para eu enxergar a quantidade de empresas quebrando, fechando, por não saber vender. Tá? Por não ter algo claro como é multiplicar vendedores. Uma empresa só fecha porque não vende, ponto final. E aquilo dali eu dominava demais. Aquela pessoa que em algum momento queria parar de vender. Isso! Muito menos curso de inglês, em algum momento só queria vender curso de inglês. Só queria vender curso de inglês. Tinha mente fechada para outros negócios. Exato. E aí teve que vir uma pandemia para abrir os teus olhos e falar, cara, exatamente, existe um outro mundo. Existe outro mundo. E aí eu vi a necessidade dessas empresas. E como nada acontece por acaso, né, gente? Eu estava viajando ali para o exterior com a Samanta ali, dentro do avião, quando alguém me ligou, esse senhor aqui, que naquele momento tinha dificuldade ali na empresa dele de vendas, para perguntar, poxa, vamos tomar um café? E aí ele nem sabia, eu acho. Não sabia. Aí eu falei, tô solteiro. Ele, solteiro como? Ele não é solteiro, esposa. Tô solteiro, não estou mais com minha empresa, cara. Vamos tomar um café. E aí, para vocês entenderem um pouco mais dessa história, ele foi o primeiro cliente da Samar. O primeiro cliente da Samar. Que é a empresa, sua empresa de que é a minha empresa hoje de consultoria, implantação comercial. A gente implanta, né, o nosso DNA comercial, desenvolve. Também temos um curso de vendas com processo claro, de muitos alunos ali. E hoje o que a gente vem fazendo ali no mercado de todos os segmentos, todos, o segmento que você imaginar, a gente dá conta, porque não se trata de segmento, se trata de pessoas. Mas, né, foi esse senhor ali. Foi ali que eu me apertei novamente, né, porque eu tinha essa dúvida, entendeu? Eu tinha essa dúvida, Pedro. Será que isso que eu tenho encaixa em qualquer segmento? Será que funciona? Será que funciona? Será que funciona num segmento de investimentos que eu não conhecia nada? E que no começo a gente duvidou. Não, você tá maluco, a gente precisa ter pessoa com... Enfim, as nossas crenças limitantes. Seu sócio comercial lá acreditou bastante, né? O Júlio acreditou em mim, de uma maneira, esse maluco aí. E foi isso, cara. E hoje, mais importante ali, gente, do que aconteceu é que eu entendi que todo esse preparo, Pedro, foi para poder servir melhor pessoas hoje. Poder compartilhar melhor, poder implantar isso e poder divulgar ainda mais a cultura de liderança, a formação de líderes comercial. Então, hoje está muito claro para mim que o exercício de servir é muito mais importante que pensar, né? Não pensar em si mesmo. Então,
É isso daí um pouco da história. Hoje eu pretendo continuar fazendo muito mais do que no passado, com aquela premissa de que o meu know-how não é suficiente se eu não tiver decidido ter o esforço do início. Sensacional. Então, sensacional. é isso daí. E me conta, o que o Arthur, com a experiência, com a bagagem que tem hoje e com a intensidade que continua entregando, né? Importante também, faria de diferente se tivesse com seus 23 aninhos hoje, por exemplo? Olha só, cara, que pergunta. Tem que falar, né, também, né? Tem que falar aqui. Tô te Pedro, eu vou falar o que eu tinha feito diferente. Escolhas. A maioria das pessoas, elas não fracassam e elas não têm um futuro como ela gostaria. A maioria das vezes não é por talento. Inclusive, muitas vezes nem é pelo esforço. Porque o brasileiro é esforçado, né, cara? Mas é pelas péssimas escolhas que ele faz. Ele acredita que aproveitar a vida é exatamente abdicar daquilo que ele sabe que é correto. Então, eu teria feito outro tipo de escolha e me aproximado muito mais dessas pessoas que estão vivendo isso. Essas pessoas que estão vivendo isso, você que tem já 23, 24, tá empreendendo, 25, 30, você aí, tá? Esses caras mais experientes, eles têm códigos. Os que estão vivendo isso, que se você tiver acesso a ele, a tua carreira vai ser muito mais meteórica do que já está, por exemplo. Então, teria feito escolhas diferentes. Teria feito menos cagada. Era isso que eu teria feito. Menos cagada. Aprendido a vender. Teria aprendido a vender mais rápido. Se você tem 18 anos, aprende. Aprende logo. Entende a importância disso aí. Exato. Muito boa pergunta. Teria as escolhas. E não teria tirado o pé, né? Desacelerado, achando que isso seria... Não teria, perdão. Não teria. Então, é isso daí, cara. Excelente, cara. Muito bom. E é uma história que a gente ainda está escrevendo, né? Estou escrevendo aqui, né, com ele, essa parceria que já vem 1 ano e meio, né, de alinhamento, muito importante isso, a gente está sempre disposto a alinhar e seguramente construindo algo gigante, porque se você empreende, se você quer aprender a empreender, acredita, não existe assim. Quando eu parar de trabalhar, você quem empreende não pode parar de trabalhar. É delicioso isso. Então, tem que estar em constante construção. Então, conta comigo. Mais uma vez, obrigado. Espero ali, né, ter passado ali. Aí vem aquela pergunta. Se eu, com essas limitações todas, conseguir fazer alguma coisinha, porque não fiz nada ainda, alguma coisinha, imagina você o que você pode fazer com a idade que você tem hoje. Sensacional, Arthur. Mais uma vez, obrigado. Escutar um pouco da tua história. Pessoal, continue nos acompanhando toda semana. Vídeo novo aqui no nosso canal. Obrigado. Abraço.